Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Hoje eu vou falar sobre o polêmico estudo do Facebook, que está causando um verdadeiro furdúncio na internet e vocês já devem ter visto sobre ele em algum site de notícias. Ou ontem no programa Na Moral. Ele foi publicado alguns dias atrás na PNAS, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo. E um dos autores dele foi o Jeffrey Hancock, da Cornell University, que há alguns anos já vem investigando o comportamento das pessoas na internet, sendo um dos principais autores dos artigos sobre detecção de mentiras online. Basicamente, esse estudo se propôs a investigar o fenômeno do contágio emocional. Ou seja, como que uma emoção pode ser transmitida para outra pessoa. Há vários anos esse fenômeno já foi identificado, mas devido a alguns problemas metodológicos, ele ainda era tratado com muito ceticismo. Mas o que essa pesquisa especificamente fez? Bom, vocês já devem ter percebido que nem tudo o que todos os seus amigos publicam no mural deles vai para o seu feed de notícias. Senão, imagina a loucura que seria aquilo ali. As notícias que vão para o seu feed são pré-selecionadas por um algoritmo do próprio Facebook. O que os pesquisadores fizeram foi conseguir uma autorização para modificar durante um determinado período esse algoritmo, para que uma parte dos sujeitos só recebesse no seu feed de notícias postagens com conteúdo emocional mais negativo, enquanto que outra parte dos sujeitos receberiam no seu feed de notícia postagens com conteúdo emocional mais positivo que tivesse sido escritas por algum amigo deles. Lembrando que essa foi uma manipulação exclusiva no feed de notícias. Ou seja, se qualquer um dos sujeitos que participou desse estudo tivesse acessado o Facebook de qualquer um dos amigos dele, ele conseguiria ver tudo que aquele amigo tinha escrito. Okay? Era apenas aquilo que seria mandado para o feed deles que era selecionado por esse algoritmo adulterado. Além disso, não eram os pesquisadores, nem qualquer outra pessoa que lia as postagens e selecionava como sendo, essa aqui é uma postagem negativa, então vou mandar para fulano de tal. Essa aqui é uma postagem positiva, então vou mandar para fulano de tal. Isso significa que, na realidade, eles não invadiram a privacidade de nenhum usuário. O que havia era um programa que selecionava posts que continham determinadas palavras, cuja presença na sentença determinava se aquele post era negativo ou positivo. E com base nessa análise, essa inteligência artificial ia fazendo esta pré-seleção dos posts que iam para o feed de notícias de fulano de tal e aqueles que não iam. Enfim, esse estudo foi conduzido durante um período de uma semana em janeiro de 2012. Ou seja, faz bastante tempo. Naquela época, eu e muito provavelmente muitos de vocês ainda nem estavam no Facebook. Ainda estava conversando no Orkut. Mas enfim, no total foram 3 milhões de posts analisados, o que dá um total de 112 milhões de palavras, sendo 4 milhões delas positivas e 2 milhões negativas. Primeira notícia boa. Pelo menos na época em que o estudo foi feito, a maioria das pessoas compartilhava informações positivas nas redes sociais. Mas enfim, se a hipótese do estudo estivesse certa, quando as pessoas estivessem na condição em que o algoritmo do Facebook filtraria os posts e enviaria para o feed de notícias dela apenas aquelas postagens com conteúdo emocional negativo, elas tenderiam a também escrever posts negativos. O contrário aconteceria quando o algoritmo bloqueasse os comentários negativos e exibisse para ela apenas os comentários positivos. Certo? Bom, o resultado revelou exatamente isso. Ou seja, quando as pessoas não recebiam nos seus feeds de notícia comentários positivos dos seus amigos, elas acabavam publicando mais comentários negativos. E da mesma forma, quando não recebiam comentários negativos dos seus amigos no feed de notícias, acabavam comentando coisas mais positivas. Ou seja, as emoções parecem sim ser contagiantes, ainda que através da internet. E mais do que isso, esse efeito pode durar até alguns dias. Esse resultado parece colocar em xeque aquela teoria de que as pessoas responderiam mais negativamente à postagem dos amigos com conteúdo positivo, por causa da comparação social, da inveja, enfim. Mas na realidade parece ser justamente o contrário. Respondemos com alegria a posts alegres e com tristeza a posts tristes.
E isso abre toda uma discussão muito séria sobre o Facebook, porque demonstra que ele pode ser uma fonte real de prazeres, mas de sofrimento também. E que isso pode ser de alguma forma transportado para a vida offline também. Mas essa é a parte positiva dos resultados do estudo e tal. Agora eu quero falar um pouco sobre as partes negativas, que foram as críticas que ele recebeu, principalmente de pessoas revoltadas, achando que tiveram seus direitos violados, que este foi um precedente perigoso na pesquisa científica, que o estudo foi uma aberração ética e várias coisas nesse sentido. Mas como as emoções são contagiantes, inclusive na internet, e eu quero que vocês fechem esse vídeo se sentindo bem, eu vou falar sobre uma reviravolta positiva nessa história, que foi uma carta publicada anteontem no site da Nature, assinada por mais de 30 especialistas em ética em pesquisa, concordando que esse estudo do Facebook não foi antiético. Por exemplo, conforme eles comentam, algumas pessoas estão criticando o Facebook por ter adulterado esse algoritmo para favorecer a pesquisa. No entanto, é fato que o Facebook muda esse algoritmo o tempo inteiro. Agora, por exemplo, ele pode ter mudado de novo. Amanhã ou depois de amanhã, talvez seja outro. E nós não estamos nem sabendo disso. Só saímos curtindo, comentando, compartilhando as postagens das outras pessoas que também não sabem que estão sob o efeito de um algoritmo diferente de ontem, por exemplo. Então não tem por que ter estresse com relação a isso, são as regras do jogo. Outra coisa que essa carta ressalta é a importância desse estudo. Ele não foi apenas um artigo bobinho de 2,5 páginas, foi o primeiro estudo a demonstrar o quanto as emoções no Facebook não são de mentirinha, mas de verdadeinha e que nos afetam bastante. E vocês já devem ter percebido que isso pode ter um impacto muito grande, inclusive para a saúde pública. É por isso que novas pesquisas nessa área precisam ser incentivadas, ao invés de desestimuladas por uma mídia sensacionalista que parece nem entender a relevância desses resultados. Mas o ponto mais delicado diz respeito ao termo de consentimento. Para quem não está familiarizado com pesquisa científica, eu explico. Sempre que você vai fazer algum estudo envolvendo seres humanos, devido a uma convenção internacional, é necessário entregar aos sujeitos da pesquisa um termo de consentimento livre e esclarecido, onde todo o procedimento do estudo precisa estar explicado. A questão é que o sujeito precisa concordar e assinar esse termo antes de participar do estudo propriamente dito. Vocês lembram, por exemplo, daquele estudo online aqui sobre a relação entre nojo e aversão a doenças de pele? Então, a primeira página daquele estudo era justamente o termo de consentimento. E só quem concordava com ele que poderia participar do estudo. O fato é que nessa pesquisa do Facebook não houve termo de consentimento. Pelo menos não nos moldes clássicos e desejados. Porém, há 3 razões plausíveis para se aceitar isso. A primeira é que não havia nenhum risco significativo à integridade física dos sujeitos. E nem invasão de privacidade, porque ninguém lia aquele post e selecionava se ele seria enviado para o feed ou não. Era tudo a inteligência artificial que fazia. O segundo ponto é que o próprio contrato do Facebook, aquele que a gente concorda na hora de fazer a conta, já diz que a empresa se resguarda o direito de selecionar em determinados momentos as notícias que vão para o seu feed. Então, querendo ou não, você já assinou o seu termo de consentimento quando entrou para o Facebook. O que essa pesquisa fez foi só utilizar essa prática comum em prol da ciência. O terceiro ponto é que o termo de consentimento poderia adulterar os resultados, porque as pessoas já ficariam conscientes de que elas estavam sendo avaliadas naquele ponto e poderiam ser sugestionadas por isso e acabar gerando um resultado que não diz respeito à realidade propriamente dita. Mas enfim, eu espero ter deixado claro aqui para vocês que esse foi um estudo bom, foi uma coisa boa que merece aplausos ao invés de vaias. Mas que claro, foi bastante polêmico e ainda vai dar muito pano para manga. Bom pessoal, antes de ir eu quero transmitir 2 recados aqui. O primeiro é que já estão abertas as inscrições para o primeiro curso de Neuropsicologia e Neurociência Clínica, organizado pelo Laboratório de Investigações em Neurociência Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é uma oportunidade excelente para quem gosta da área poder ter aula com professores incríveis. Por isso que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links sobre esse curso e eu peço que todos vocês acessem para conhecer mais, beleza? Além disso, eu quero convidar vocês para participarem de um outro estudo online. Dessa vez eu não estou envolvido, mas estou muito interessado pelo resultado. Isso porque se trata da validação de uma escala internacionalmente utilizada para mensurar a solidão.
E se eu estou interessado no desenvolvimento da psicologia social no Brasil, e estou, essa escala será fundamental. Por isso eu peço que quando vocês terminarem aqui, acessem o link da pesquisa que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo e participem. É bem rápido e é bem fácil. Ah, e lembre-se de preencher com sinceridade, ok? Porque é um estudo sério. Por fim, eu quero mandar um agradecimento especial aos mais novos patrões do TVC Channel News. O Rafael Castanheiras e o Ari Neto. Muito obrigado. E caso vocês também tenham interesse em patrocinar o canal, basta clicar no link que eu estou colocando aqui no vídeo para conhecer como funciona, ok? Então era isso, muito obrigado pessoal, tomem cuidado com essas emoções no Facebook e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!